que a vida do Flávio Dino não é simples, não é fácil. Vai ter que suar a camisa para conseguir essa indicação. O que mostra também como a vida do Lula e do governo que se propõe ser de centro-esquerda não é fácil no Senado. Eu vejo muita gente dizendo o Lula é neoliberal, o Lula isso, o Lula tinha que avançar mais. Olha o quadro que nós temos. Vai ter dificuldade para aprovar um nome para o Senado. Não estou dizendo que não vai passar, mas que vai ser mais suado do que muita gente imagina. Vamos dar uma olhada nas bancadas? Eu convido você para olhar, até para a gente entender esse quadro. Essa votação do Dino mostra muito bem a polarização no Brasil. O maior partido é o MDB. O MDB tem aqui uma bancada fortemente a favor do Dino. São 11 senadores aqui na minha lista, né? E pelo menos 10 devem votar com o Flávio Dino. Então a gente teria aqui 10 votos no MDB, vamos virar a página aqui para a gente dar uma olhada nos próximos. O Partido Novo, esse aqui é um voto contra, a gente já sabe que é contra o Dino. Vamos seguir nas bancadas. O PDT deve dar 3 votos a favor do Flávio Dino. O Cid Gomes, que ainda está no PDT, está em briga lá com o Ciro e tal. Aliás, vamos daqui a pouco até mostrar a cena, né? O Ciro cometeu mais um daqueles atos, enfim. Mas o PDT deve dar 3 votos a favor do Dino. Então, se a gente tem 10 do MDB, mais 3 aqui do PDT, vai a 13. Vamos seguir adiante. O PL na íntegra contra o Flávio Dino. A bancada todinha fechada contra o Flávio Dino. Olha aqui, Rogério Marinho, né? Alguns que não estão naquela lista. Carlos Portinho, eu acho que não está naquela lista já de votos declarados contra. Então, vai ser uma bancada inteira contra o Flávio Dino. Vamos adiante? Vamos para o próximo aqui. Essa aqui a lista está menorzinha. Mas é o Partido Podemos e o Partido Progressistas. São 2 partidos de direita. O PP, Progressistas, teoricamente, tem cargos no governo, tá um pouco ruim de ler, né, gente? Eu não vou nem ficar muito tempo aqui nessa lista, mas enfim, aqui nós temos o Podemos e o PP. Se o Dino tiver no PP, olha, Ciro Nogueira é contra, Esperidião Amin é contra, Laércio Oliveira é contra, Luiz Carlos é contra, enfim, tem uma série de nomes aqui contra a candidatura do Flávio Dino. Vamos adiante aqui nas bancadas? O PSB deve dar 3 ou 4 votos a favor do Dino. O PSDB, provavelmente os 2 votos contra. Provavelmente não. O Isalci Lucas é contra e o Plínio Valério já disse que é contra. Esse aqui é a favor de garimpo na Amazônia. Esse Plínio Valério é um senador amazonense. Então, mais votos contra. Vamos seguir adiante aqui. Depois eu faço o meu balanço geral. Aqui também não está muito bom. O PSD, que é o partido do Kassab, tem uma lista aqui de senadores, 15 senadores. Desses 15, pelo menos 13 ou 14 votos devem estar com o Dino. Então aqui ele deve colher, porque aqui nós temos nomes como Elisiane Gama do Maranhão, Omar Aziz, que foi da CPI, vocês lembram do Omar Aziz da CPI, da Covid, o Otto Alencar, o próprio Rodrigo Pacheco, enfim, nomes que são de centro ou de centro-direita, mas tendem a votar com o governo. Mas tem, por exemplo, a Mara Gabrilli, que é do PSD de São Paulo. Será que ela vota no Dino? O eleitorado dela é de direita em São Paulo. Será que ela vota? Você tem um palpite, William? Você acha que a Mara Gabrilli de São Paulo vota no Dino? Eu acho que sim. Você acha que vota na hora H até pelos compromissos? Mas, de qualquer maneira, depende de um certo convencimento. O PSD deve dar aí 14 votos por aí para o Flávio Dino. Bom, vamos seguir adiante? O PT, claro, o PT tem 8 senadores e mais a Rede, o Randolph, são 9 votos a favor do Flávio Dino. Então, se a gente for fazer o balanço, vamos para o último aqui, para a última página aqui das bancadas, Republicanos. O Republicanos é o partido do Hamilton Mourão e da Damares, e do Cleitinho de Minas. Esse Messias de Jesus, de Roraima, eu acho que também é contra o Flávio Dino, porque Roraima é super... Então, Republicanos inteiro, 4 votos contra o Dino, lá no Partido Liberal são 11 votos contra o Dino. E aqui mas tem ministério, né? Hã? Mas tem ministério, né? Pois é, tem ministério, mas acho que não vai dar nenhum voto a favor do Dino. Se der, vai ser muita surpresa o Messias de Jesus, talvez se abstenha. Mas voto a favor eu acho difícil. Em Roraima, que 80% é contra o governo do Lula. E aí você tem União Brasil, também tem ministério. Mas se você olhar aqui a lista, ó, eu acho que a favor do Flávio Dino você tem o Efraim Filho, que é da Paraíba, e quem mais aqui? Acho que o Alcolumbre talvez. E o Alcolumbre, sim, desculpa, são os dois. O Alcolumbre e o Efraim Filho. Que o Alcolumbre pela série de acordos que está fazendo e o Efraim Filho na Paraíba. Mas de resto, ó, Sérgio Moro, Márcio Bittar, Alan Henrique, que é do Acre, é contra. A minha dúvida é a professora Dorinha, de Tocantins, que ela tem posições assim de centro.
quem sabe esse voto seja a favor do Dino. Mas eu fiz uma conta aqui, na minha conta, o Dino hoje, por essa passada que a gente deu pelas bancadas, aqui a gente pode até tirar, já terminamos aqui as bancadas, o Dino teria 45 votos, um pouco acima dos 41, mas não chega aos 50, 55. É uma situação complicada. Vamos retomar, então, o PL inteiro contra ele, o Republicanos inteiro contra ele, o Novo, o PSDB, e depois pedaços importantes do PP, do União Brasil, também contra ele. Então, o Dino deve ter pelo menos 30 votos contra ele, ou 30 votos fechados assim contra, ou pelo menos abstenções, gente que não vai votar a favor porque não quer se queimar com a base. É interessante porque no passado, Vivian, sempre se dizia assim, o senador na hora H vota a favor lá de quem o presidente indica, porque ele depois pode ser julgado no Supremo. Então ele tem medo de se contrapor a um ministro do Supremo e depois, porque quem passa por isso lembra depois dos nomes, né? Quem é que ficou contra. Então na hora H eles vão lá e acabam votando a favor. Mas o país mudou tanto, está tão polarizado que eu acho que essa regra não vale mais. As pessoas estão preferindo comprar a briga e ficar do lado do seu eleitor, que está radicalizado pelo bolsonarismo, com essa campanha violenta que nós estamos vendo, é comunista, enfim, é um perigo para o Brasil. E, de fato, me parece, se eu não estou enganado, que é a primeira vez que nós vamos ter alguém no Supremo Tribunal Federal que militou no Partido Comunista, né? O Flávio Dino foi do PCdoB, né? Foi eleito 2 vezes senador no Maranhão pelo PCdoB. Aliás, a família Sarney, quando disputava as eleições, usava sempre isso contra o Dino. É comunista, não pode. E o povo do Maranhão falou, não, vamos votar no Flávio Dino, vamos ver o que dá. E ele foi muito bem avaliado, foi eleito, reeleito pelo PCdoB e agora, na fase mais recente, mudou para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e está aqui se preparando para virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quis dar essa passada. Rodrigo, de qualquer maneira, essas 30 declarações contra o Flávio Dino não mudam também a situação dele, não são suficientes. Não. Né? E a tradição também, normalmente, é nessa sabatina de se acertar o nome, enfim, que o presidente indica e tal. Né? É a tradição, mas como eu disse, eu acho que dessa vez vai ser mais apertado. Mais apertado, porque tem gente falando, não, vai ser de 50 a 55 votos. Eu colocaria ali entre 45 e 50. Eu acho que o Dino está mais ali na faixa dos 45 a 50. Mais apertado que o Zanin. Mais apertado do que o Zanin. Mas ele com 41 votos, ele está garantido no Senado. No Senado, passando pelo Senado para o Supremo. Isso. O que o Bolsonaro está tentando é o Dino passar raspando, para ir polarizado já para o Supremo. Manter esse clima de polarização e, principalmente, manter, você citou aqui, alguém que falou não pode votar porque é comunista. Quem que era mesmo? Aqui na abertura você... O Malafaia. O Malafaia. Isso. Então, manter o eleitorado, essa agitação permanente. Porque dependendo do que acontecer lá em 2026, eles estão preparando o cenário, sim, para tentar o impeachment do ministro do Supremo. Por enquanto, eles não têm voto. Mas se eles elegerem mais senadores, hoje a base bolsonarista e de direita já tem entre 20 e 25 senadores. Eles podem chegar a 40. Então, na outra eleição. Então, eles querem manter isso vivo durante os próximos 3 anos, essa polarização, e para que toda a decisão do Flávio Dino possa ser contestada. E alimenta o ódio também. Né? Aumenta o ódio, contesta, você tira aquela visão, o Supremo é um órgão da justiça, neutro. O Flávio Dino tem dado todas as declarações nesse sentido, que vai visitar todos os senadores, vai dialogar, e ele é uma pessoa do diálogo, tanto que derrotou a família Sarney 2 vezes e nunca teve ódio, até porque o Sarney não é do estilo do Sarney também. Ele faz campanha dura, mas passada a campanha ele conversa. E ele hoje tem conversa com o Sarney, então não é o estilo dele, assim, não guardar ódio eterno. Não, ele é um jurista também, além de ser um político. Agora, chama a atenção que além do bolsonarismo, William, além do bolsonarismo, a gente tem em alguns momentos uma campanha forte contra o Flávio Dino também em alguns órgãos de imprensa, né? A gente tem aqui na tela um exemplo disso. A diferença de como é que foi a cobertura na indicação do Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, e o Flávio Dino. Vamos dar o exemplo aqui do Estadão, mas podia ser de outros jornais. O Estadão, quando o Mendonça foi indicado, escreveu o seguinte: é evidente que toda indicação ao STF é política. A própria corte é eminentemente política. Mendonça jogou o jogo para ser indicado e depois aprovado pelo Senado, dando um ar de normalidade para a indicação do André Mendonça, que vocês se lembram,
era o tal do terrivelmente evangélico. A Michele Bolsonaro deu 3 pulinhos quando ele ganhou a indicação, ele tinha uma ligação forte com o bolsonarismo, ganhou, e aí, na época, olha o que escreveu aqui o jornal Estado de São Paulo, que não é bolsonarista, é um jornal de direita, mas não é bolsonarista. Entendeu com uma certa normalidade a indicação do André Mendonça, que passou pelo Senado com uma certa tranquilidade. Agora vamos ver a hora que o Lula indica o Flávio Dino, como é que é o texto do Estadão. Notório saber político. Ao indicar Dino, Lula deixa claro de uma vez que o STF deixou de ser instância jurídica e se transformou em arena política, razão pela qual precisa ali de uma tropa de choque leal. Então olha a diferença. Quando é o indicado do Bolsonaro, é político, mas é assim mesmo, é uma corte que também é um poder, né? É um dos 3 poderes da República. Então tá certa, essa leitura aqui do Estadão, é evidente que toda indicação ao STF é política, assim como toda indicação à Suprema Corte nos Estados Unidos é política, né? O que não pode é o sujeito, depois que sentar lá, virar uma bancada partidária, mas política sim, é um poder da República, então é político. E aí transforma-se isso num problema quando o indicado é o indicado pelo Lula. De qualquer maneira, mostra que a campanha contra o Flávio Dino é forte, não só no bolsonarismo, como também em setores ditos liberais ou de centro-direita, como a gente trouxe o exemplo aqui do jornal Paulista, o que mostra as dificuldades para o Lula. Eu queria só frisar bastante isso. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim: o Lula tinha que avançar mais rápido, tem que fazer as coisas, tem que confrontar. Olha o quadro que nós temos no país. O Lula foi eleito por menos de 2% de diferença, não tem maioria no Senado, o PT e a Rede juntos têm 9 votos, o PDT e o PSB têm mais, somando os dois, 7. Então tem 25 votos de centro-esquerda. Não chega a isso, tem 20 votos de centro-esquerda no Senado. Se ele somar MDB e PSD, aí ele chega à metade do Senado. É muito pouco, aliás, é pouco, né? Muito pouco é ruim, é pouco, então ele tem que negociar com o centro, com a centro-direita. É difícil, para fazer passar um nome para o Supremo é difícil, mais difícil do que foi para o Bolsonaro. Então nós temos um quadro extremamente complexo para o Lula aqui nesta gestão, nos primeiros anos desse novo mandato. O que o Lula está tentando fazer? Negocia, fortalece as instituições, joga um pouco na defesa para que não deixar os bolsonaristas avançarem contra as instituições, coloca uma pessoa forte lá no Supremo para fazer esse enfrentamento e, ao mesmo tempo, fazer a economia retomar. E aí, se você reorganiza a economia, você melhora a popularidade e, mais adiante, pode também mudar a correlação de forças políticas no país. Mas hoje a correlação de forças é extremamente complicada. Eu diria que está parada, no mesmo ponto em que nós tivemos a eleição, portanto, o país dividido em alguns estados. Você olha aqui as declarações de votos contra o Dino, isso é muito claro. Santa Catarina, ninguém vai se arriscar a votar a favor do Dino, o eleitorado de Santa Catarina. Roraima, no centro-oeste do Brasil, Tocantins, Mato Grosso do Sul, aliás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é muito difícil que alguém se arrisque a votar a favor do Flávio Dino. Tira Tocantins aí, tá? Eu errei. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é muito difícil que as pessoas se arrisquem a votar a favor do Dino, porque o eleitorado é fortemente anti-Lula. Então, é um país que continua dividido.